Bom dia a todos, o meu nome é Ciro Coral, eu serei o apresentador de vocês hoje no webinar Criando Serviços WCF com o Visual COBOL para Visual Studio, sexta-feira, 11 de novembro. Eu realizei já a gravação de outros webinars em Visual COBOL e vocês podem conferi-los procurando pelo nosso nome de usuário, Microfocus Brasil, na página do YouTube. Lá você encontrará não apenas webinars de Visual COBOL, como também de outras soluções da Microfocus. Em nossa agenda de hoje, eu comentarei um pouco sobre a pesquisa de mercado COBOL, fatores para uma eventual mudança em suas aplicações, um overview do Visual COBOL, o que é um WCF, e partirei para a demonstração prática do Visual COBOL no Visual Studio. Uma pesquisa realizada destaca que 85% das aplicações COBOL são estratégicas para suas empresas. E quanto maior a aplicação, mais estratégica ela é para o negócio. Entre as software houses entrevistadas, a maior parte delas querem modernizar com a integração com bases de dados, integração com outras linguagens como Java ou .NET, a implementação de serviços orientados à arquitetura, web services, REST, ou até mesmo colocar as suas aplicações em tecnologias de virtualização ou nuvem. 2/3 destas empresas entrevistadas manterão as suas aplicações COBOL existentes, mas eles desejam melhorar a sua eficiência. E tudo isso se resume a uma pergunta: como nós iremos inovar? O desejo de reduzir os custos de TI, resolver o gap de profissionais e a modernização das aplicações COBOL nos levam a essa pergunta. Bom, quais são os fatores que levam à mudança de uma aplicação? São vários fatores e aqui eu vou citar alguns. Um desses fatores é a pressão competitiva dos seus concorrentes. A padronização e simplificação da propriedade intelectual de TI, ou seja, você precisa cada vez mais padronizar e simplificar processos para reduzir com isso o custo e aumentar a agilidade na entrega de suas aplicações. Existe uma certa incerteza de como inovar, como melhorar a sua atual aplicação. Preocupação com a falta de profissionais, ou seja, não é tão fácil assim encontrar profissionais que tenham conhecimento de algumas tecnologias, dentre elas o COBOL. A própria percepção do mercado com relação ao COBOL, de que é uma linguagem morta, de que não há evolução na linguagem, e um valor estratégico da sua aplicação. Como comentei no slide anterior, 85% das aplicações COBOL para as empresas são estratégicas. Então, pelo fato dela ser estratégica, você precisa pensar em como melhorar essa aplicação, como torná-la mais produtiva. E é aí que entra o nosso produto Visual COBOL. O Visual COBOL ele fornece ferramentas de desenvolvimento integrado para COBOL. E nós temos duas versões, uma para Visual Studio e outra para Eclipse. Dentre as suas principais características estão a utilização completa de todos os recursos oferecidos no Visual Studio e Eclipse para o desenvolvedor, como ferramentas de edição, decoração de código, execução, suporte misto de linguagens, ou seja, eu consigo integrar a linguagem COBOL com outras linguagens como C, C++, C Sharp, VB.NET, ASP.NET, Java, entre outras. Eu consigo compilar COBOL diretamente para um .class para rodar dentro da JVM, ou eu consigo rodá-lo dentro da própria .NET Framework, compilando ele para a linguagem intermediária da Microsoft. Eu consigo gerar códigos nativos com o Visual COBOL para ele ter uma interoperabilidade muito grande, rodando não só no Windows, mas em Linux e também em Unix. Hoje, com o Linux, nós suportamos as plataformas Intel, Power e Z. E como ambientes operacionais de Unix, nós suportamos os sistemas operacionais AIX, Solaris e HPUX. Além de integração completa com as bases de dados de mercado, como Oracle, SQL Server, DB2, banco de dados de códigos abertos, como Postgre,
além de conexão com outras bases de dados que possuam conexão via ODBC. Bem, mas o que é um WCF? WCS é o acrônimo de Windows Communication Foundation, o famoso WCF Service. O WCF é uma parte integrante do .NET Framework e ele fornece um modelo unificado de programação. Esse modelo unificado de programação nos permite uma rápida criação de aplicações distribuídas orientadas a serviço, o famoso SOA. Ele pode enviar mensagens assíncronas de um serviço a outro. E essas mensagens elas podem ser mensagens simples de caracteres, strings em XML ou até mesmo dados complexos, como string de dados ou dados binários. Vamos agora à parte prática do nosso webinar, a demonstração de como efetuar a criação de serviços em WCF com o Visual COBOL e como consumir esses serviços criando front-ends em WPF, Windows Presentation Foundation, e também com uma página em ASP.NET. Vamos lá. Bom, eu já tenho o Visual Studio aberto, então vou apertar o Alt Tab aqui. Esta é a tela principal do Visual Studio. Eu clico em File, New, Project. Vou criar um novo projeto. É um novo projeto COBOL do tipo Manager, de objetos gerenciáveis, e eu vou selecionar o projeto WCF Service Library. Este daqui é um projeto em WCF. Vou colocar um nome para a minha solução. Clico em OK. Nesse momento, o Visual COBOL ele cria para mim dois programas. Um programa iService1.cbl, que é o programa onde ficarão todas as interfaces do meu serviço, e o programa Service1, que é onde fica a regra de negócio dos meus serviços. Aqui, como parte da interface, eu vou deletar algumas informações que eu não vou utilizar. Deixarei apenas um método aqui na parte da interface. Vou deletar aqui também as regras de negócio dos métodos que eu apaguei. Então eu tenho um método como regra de negócio e um método como interface. Bom, a interface é o canal de entrada para as outras aplicações descobrirem o meu serviço, utilizarem o meu serviço, consumirem o meu serviço. Esse serviço default, que é criado pelo Visual COBOL, ele possui um parâmetro de entrada. Este devalue é o nome da variável, binary long é o seu tipo. Ele retorna um valor como uma string. O que ele retorna? Como ele recebe essa informação e como ele retorna? Selecionando o programa Service1, eu vejo que ele pega o número digitado e ele acrescenta uma string, indicando you entered e o número que você digitou. O Visual COBOL ele vem já com um testador de web services acoplado no Visual Studio, para que você consiga testar o seu serviço sem a necessidade de criar uma aplicação em outra linguagem para testá-lo. Então você consegue testar todo o seu web service sem necessariamente criar um front-end. Então para isso eu clico aqui em Start. Ele vai invocar esse client do WCF. Ele vai identificar quais são as interfaces desse meu serviço. Ele identificou aqui que eu tenho uma interface chamada getData, onde eu indico um número inteiro. Vou clicar no botão Invoke para chamar o meu serviço. E o meu serviço retornará aqui na parte de baixo, em Response, a informação you entered e o número que eu digitei. A primeira vez que o serviço é executado, ele executa com uma certa lentidão. Então ele apareceu aqui a resposta para mim, you entered 854. Eu vou digitar outra informação aqui, clicar em Invoke e ele traz para mim instantaneamente. Por que ele demora a primeira vez? Porque o Visual COBOL ele automaticamente instancia
um IIS Express. Então, ou seja, eu consigo fazer todos os testes unitários com a própria estação de desenvolvimento. Bom, a partir desse modelo criado pelo Visual COBOL, eu vou fazer algumas alterações para que esse getData possa somar valores. Para que seja mais fácil a explicação, eu vou criar duas variáveis de entrada, também do tipo binary long, e o meu retorno também será um inteiro, binary long. Bom, realizando essas alterações na minha classe de interface, eu preciso realizar a mesma coisa na minha classe de serviço, na minha regra de negócio. Então eu troco também o nome desse método para ser exatamente o mesmo nome do método da interface. Crio a minha segunda variável. Troco o tipo de retorno para binário também, para inteiro, binary long. E aqui eu realizo o comando compute para somar os valores. Então, para somar esses dois valores, eu uso compute. Se vocês perceberem, o COBOL ele utiliza, o Visual COBOL, na verdade, ele utiliza todos os recursos da ideia do Visual Studio. Um deles é a parte do dicionário de dados, ou seja, conforme eu digito os comandos, ele aparece para mim automaticamente as opções, e aí eu posso selecionar e pressionar o Enter para escolher aquela que eu quero. Então, eu vou utilizar compute return value igual. Esse recurso ele é muito interessante porque ele acelera o seu tempo de desenvolvimento, principalmente na descoberta das variáveis. Quando você tem um programa muito grande com várias variáveis, ele auxilia muito a encontrar aquela que você precisa sem ter que recorrer de outros recursos para voltar até a parte da declaração de variáveis, ou copiar e colar blocos de código completos e deletando para encontrar só aquele que você precisa. Bom, fiz o comando compute, apertei o Ctrl S para salvar. Vamos startar agora a minha aplicação. Ele está dando um erro de espaço. Acho que eu estou ficando sem espaço no meu HD. Bom, está aqui as minhas duas variáveis de entrada, o valor 1 e o valor 2. Então eu vou somar 55 com 44. Clico em Invoke. Nesse momento ele está instanciando o meu IIS Express para fazer a chamada da minha interface e voltar com o resultado. Então está aqui o meu retorno, o valor 99. Agora eu posso ficar aqui brincando o quanto eu quiser e ele vai trazendo para mim as informações mais rapidamente, uma vez que o serviço está iniciado. Bom, como construir agora uma aplicação de front-end para consumir esse serviço? Eu posso criar dentro deste mesmo projeto um serviço um projeto em WPF. Então eu clico com o botão direito aqui em Solution. Eu vou adicionar um novo projeto. Esse novo projeto vai ser do tipo WPF Application. O nome do meu projeto vai ser Frontend WPF. Clico em OK. Se vocês perceberem, agora eu tenho dois projetos. Um deles, que é o WCF, ele está em negrito, tá? Porque ele é o projeto default, padrão. Eu vou trocar para que o front-end WPF seja o projeto principal desse nosso programa, dessa nossa solução. Então seleciono, clico com o botão direito no projeto que eu quero
e seleciono a opção Set as Startup Project. A outra funcionalidade que eu preciso ativar fica dentro do WCF, então vou clicar com o botão direito, vem em Propriedades. Na verdade ele até já está como Class Library, então não preciso alterar. Bom, dentro agora da nossa tela em WPF, eu vou fazer algumas alterações cosméticas, como o nome principal da minha tela, então, teste com WPF, chamando WCF. Para consumir o nosso serviço criado, eu preciso de 2 parâmetros de entrada e 1 de saída. Vou colocar aqui 2 labels para informação. Digite o primeiro valor. Digite o segundo valor. Para colocar esses labels na tela, eu tenho aqui do meu lado esquerdo do Visual COBOL a Toolbox, a caixa de ferramentas com diversos objetos, e aí eu simplesmente seleciono aquele que eu quero, clico e arrasto para a tela. Uma vez soltando dentro da tela, eu tenho uma série de recursos que me auxiliam na escolha ideal aonde o objeto ficará. Ele mostra inclusive em pixels as distâncias de objetos, as distâncias para os finais, para as bordas da minha tela. Eu vou trocar aqui o text e o nome desse nosso objeto. Eu gosto muito de utilizar a abreviação do tipo de objeto no nome dele. Então, como é um campo de texto, eu coloco txt e o nome desse objeto, txt valor 1. Eu vou adicionar um outro campo de texto aqui embaixo. Vou fazer a mesma coisa, txt e o identificador valor 2. Vou excluir a propriedade text. Propriedade text é aquela que aparece tudo que tiver aqui na tela para o usuário. Então, como inicialmente eu não quero que apareça nada, eu removo a informação da propriedade text. Preciso de um botão para invocar o nosso serviço, para gerar uma ação, um evento. Reduzir um pouco a nossa tela. Vou colocar mais uma label aqui, objeto do tipo label. Resultado. E eu colocarei o resultado também em um label. Esse label vai se chamar LBL resultado. E ele inicialmente não vai ter valor nenhum. Bom, nosso botão ele vai se chamar BTN OK. E o conteúdo dele, que é o que aparece para o nosso usuário, vai ser somar. Eu vou selecionar essa propriedade isDefault, porque a partir do momento que o usuário apertar a tecla Enter, é esse botão que será pressionado automaticamente, sem a necessidade de levar o mouse até o objeto. Clicando 2 vezes no botão somar, eu consigo gerar, vou clicar 2 vezes agora, eu consigo gerar um método default. O Visual COBOL ele cria automaticamente esse método para a gente, tá? O método, o nome do método ele é composto pelo nome do objeto, underline, a ação que esse objeto vai ter. Então eu estou fazendo um evento do tipo click num objeto chamado btnOK. Dentro da Procedure Division, eu vou colocar todas as ações desse nosso objeto. Que ações são essas? Eu preciso pegar as informações dos campos de texto e mover para variáveis. Bom, para mover para variáveis, eu preciso fazer a declaração dessas variáveis aqui. Então, vou colocar o nome dessas variáveis.
Vou declará-las da mesma forma que elas estão declaradas no nosso serviço. E vou movimentar as informações digitadas pelo usuário na tela para essas variáveis. Então eu posso utilizar o comando set, que são comandos novos que o Visual COBOL ele implementa com base nas linguagens .NET. O set ele tem uma funcionalidade inversa ao move. Tá? Eu já vou explicar para vocês o que é exatamente essa inversão. Então aqui o que eu faço? Set ws valor 1 para o nome do objeto txt. O txt, se vocês perceberem, ele não apareceu aqui, tá? O nome do objeto. Por que ele não apareceu? Porque eu não salvei a tela. Então, voltei aqui na tela, apertei o Ctrl S, salvei. Agora eu volto aqui para digitar o nosso comando e ele já aparece, ao digitar txt, os dois objetos da tela. Então eu seleciono txt valor 1, dois pontos, atributo text, que é o atributo onde o usuário vai digitar as informações. Bom, por que eu havia dito para vocês que o set é o contrário do move, tá? Porque o set ele faz com que este valor receba este valor. E o move movimenta este valor para outro valor. Tá? Ambos têm o mesmo funcionamento. O set ele é mais conhecido e mais utilizado pelas pessoas que utilizam linguagens .NET. O move já é o velho conhecido de desenvolvimento COBOL. Aí vocês podem utilizar aqueles que mais lhe agradar. Eles têm o mesmo funcionamento. Bom, eu tenho um erro de programação aqui e ele está indicando para mim que eu não consigo converter implicitamente um objeto do tipo string para o tipo binary long. Por quê? Este objeto aqui ele é um objeto texto, tá? Pelo fato de ele ser um objeto de tela. Então aqui dentro desse campo eu posso digitar qualquer tipo de informação. Posso colocar espaço, letra, acento, número. Então eu preciso fazer com que esse valor ele seja convertido para o tipo binário, para o tipo inteiro. O Visual COBOL ele conta com toda a biblioteca do .NET Framework. Dentro dessa biblioteca existe uma série de parâmetros, de comandos, de classes predeterminadas para realizar algumas funções. Dentre essas funções está uma que é a conversão. Então eu posso converter este objeto, que é um objeto de texto, para uma variável inteira antes de movê-la para o objeto que eu quero. Eu vou fazer isso com o valor 2. Aqui eu vou realizar algum comando, que é justamente o comando para chamar o nosso serviço e mostrar na tela o resultado. Eu posso fazer a chamada do resultado para uma variável e depois mostrar essa variável na tela, ou fazer tudo isso de uma forma só. Mas para que eu consiga identificar essas chamadas, eu preciso primeiro descobrir o meu serviço, para que eu consiga invocar as classes da nossa interface. Como eu faço isso? Eu venho aqui no nosso projeto Frontend WPF, eu clico com um botão direito e eu tenho uma opção de adicionar uma referência de serviço.
Essa referência de serviço me faz com que eu possa utilizar um serviço pré-determinado na internet. Então, digamos que alguma empresa, como os Correios, tenha me fornecido um endereço onde o serviço deles está hospedado. Eu posso colocar o endereço dele aqui e selecionar Go. Ele vai me trazer todos os serviços explícitos, junto com todas as suas operações, tá? Ou eu posso selecionar essa opção aqui de Discover para descobrir os serviços que existem dentro desse nosso projeto. Porque ele existe aqui, ó, dentro do projeto WCF, uma interface. E foi justamente ela que ele encontrou aqui. O nome desse serviço vai ser Service Reference. Tá? Então está aqui a nossa classe de interface. Ela foi descoberta com um método, que é o método somar. Então eu clico em OK. Nesse momento eu tenho todas as informações aqui, e essas informações elas podem ser vistas pelo WSDL, muito conhecido aí por quem constrói web services ou outras tecnologias orientadas a serviço, que serve justamente para poder expor os seus serviços a outras linguagens de programação. Então, agora que o nosso serviço já está exposto dentro desse nosso projeto, eu preciso fazer a declaração desse serviço. Então, serviço somar, o tipo dele vai ser o nome dessa referência aqui, a referência que nós fizemos ao serviço. Então, Service Reference 1 e o nome da interface, tá? O nome do programa de interface, que é o iService 1. O iService 1 é esse cara aqui, é o nome do nosso serviço. Depois de declarado esse nosso serviço, eu venho e faço a inicialização, crio uma nova instância desse nosso objeto. Então eu seleciono a variável que eu acabei de criar. Para um cliente do Service 1, ou seja, a variável serviço somar, ela vai funcionar como se fosse um cliente do nosso serviço, que é onde está o serviço somar. Bom, com essa comunicação feita, eu consigo agora ter acesso ao método somar. Para isso, eu vou utilizar a variável de retorno WSResultado. Então, ou seja, eu vou pegar alguma informação e colocar nessa variável de resultado. Que informação que eu vou pegar? WS serviço somar, dois pontos, o nosso método somar. O método somar ele precisa de dois parâmetros de entrada. Então, os nossos parâmetros de entrada vai ser o WS valor 1, vírgula, WS valor 2. Eu clico para salvar. Eu posso colocar um breakpoint no método do nosso serviço somar para saber exatamente quando o nosso front-end vai chamar o serviço para a comunicação. Depois que eu fiz essa chamada de comunicação, eu vou movimentar a variável resultado para o nosso objeto da tela. LBL resultado, atributo content, tá? Como é um label, o label, o atributo que vai para a tela é o content e não o text, como no campo de texto. Então eu clico em Start ou aperto F5 para executar a nossa aplicação. De novo o erro de espaço, preciso limpar a memória do meu computador. Bom, coloco alguns valores, clico em somar.
Ele está subindo o serviço pela primeira vez, então por isso ele demora um pouco. E trouxe para mim, já na tela de depuração do Visual COBOL, o comando onde eu coloquei o breakpoint. Se eu deixo o cursor em cima das variáveis declaradas aqui dentro, ele traz para mim... Eu fiz alguma coisa errada aqui na movimentação, acho que eu não troquei o objeto de entrada do campo de texto 1. Como eu copiei os valores, ele está colocando o mesmo valor nas duas variáveis. Então aqui a soma ela vai dar errada por algum erro de lógica que eu cometi no programa chamador. Mas eu vou continuar mesmo assim, só para mostrar a chamada. Então ele fez o compute, o return value vai ser 110, como ele recebeu 55 no valor 1, 55 no valor 2, return value 110. Então é esse o valor que a gente vai jogar da variável WSResultado para o label da nossa tela. Então está aqui 110. Agora eu preciso corrigir o programa chamador. Eu venho aqui, nosso erro está aqui. Eu estou repetindo o objeto txt valor 1 também para o valor 2. Então eu vou deixar com breakpoint ainda. Eu vou executar mais uma vez. E seleciono aqui. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Clico em somar. Ele vai subir o serviço mais uma vez. E vai mostrar para a gente automaticamente a tela de depuração de código do Visual COBOL dentro do Visual Studio. Aí, deixando o mouse em cima das variáveis, a gente consegue ver o valor agora, os valores trazidos corretamente. Valor 2 como 3, 2, 1. Valor 1 como 1, 2, 3. Essa soma vai dar 4, 4, 4. Aperto o F5 e ele traz o valor automaticamente na tela aqui pra gente. 4, 4, 4. Bom, vamos criar agora uma aplicação front-end com páginas em ASP.NET. Então, para isso, a gente vai criar um novo projeto. Para criar o projeto, eu clico com o botão direito aqui na nossa solução, seleciono Add, Novo Projeto, New Project. Seleciono dentro de COBOL os projetos Web e seleciono ASP.NET Web Application. Colocar como nome do projeto Frontend ASP.NET, clico em Save. Bom, esse nosso exemplo em ASP, ele vem com uma série de informações. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é colocar esse nosso projeto de front-end como default. Então, para isso eu clico com o botão direito nele e seleciono Set as Startup Project. A segunda coisa que eu vou fazer é já selecionar o nosso serviço. Então, para isso eu vou criar uma nova referência, eu clico com o botão direito nesse projeto, seleciono Add, Service, Reference. Clico novamente em Discover, ele vai trazer para a gente aqui o projeto da nossa solução, que tem esse serviço, e ele automaticamente criou aqui para a gente a referência. Bom, como toda página web, os editores eles trazem para a gente três tipos de visualização de código. Uma é a visualização do código em si, a outra é uma visualização dividida entre código e design, e uma outra puramente de design. Vocês podem utilizar aquelas que vocês estão mais familiarizados. Normalmente a gente começa pelo design. Conforme a gente vai ganhando um pouco mais de confiança, um pouco mais de agilidade, a gente acaba indo para uma utilização meio a meio.
quando a gente está com a tela pronta e precisa fazer algumas edições rápidas, normalmente a gente acaba utilizando só a parte do source, que é onde a gente identifica pontualmente algumas alterações para serem feitas. Bom, eu vou utilizar aqui no modelo de design, até para demonstrar melhor algumas funcionalidades. Eu vou deletar essas duas informações aqui. Bem-vindo ao teste de ASP.NET chamando serviços COBOL em WCF. Bom, assim como eu fiz na nossa aplicação em WPF, eu vou precisar clicar e arrastar Labels, campos de texto, um botão para gerar o evento da soma e labels de resultado. 2 labels. Tá. Esse daqui é o esqueleto da nossa aplicação. Clicando nesses objetos da tela, ele traz para a gente aqui no canto inferior direito as informações desse nosso objeto. Então eu vou alterar as informações que eu preciso. Digite o primeiro valor no label 1. Digite o segundo valor no label 2. O label de resultado. Esse label aqui, com o resultado em si, vai ficar em branco. O nome dele vai ser LBL resultado. Nosso botão vai ser o BTN somar. Ele vai mostrar na tela para a gente informação de somar. Nosso campo de texto, ele vai se chamar txt valor 1. Nosso segundo campo de texto, txt valor 2. Bom, nesse momento eu tenho todas as configurações feitas da mesma forma que eu fiz no projeto em WCF. Para criar um método dentro dessa nossa página ASP.NET, é simplesmente clicando 2 vezes em algum objeto na tela. Então cliquei 2 vezes no objeto somar e ele gerou para a gente um método automático do tipo click no objeto btn somar. Eu consigo, pelo fato de ambos os projetos utilizarem os padrões de desenvolvimento do .NET Framework, eu consigo movimentar todo o código feito na nossa tela em WPF. Consigo simplesmente copiar e colar na nossa página ASP. Ou seja, se você gerou todo um desenvolvimento em WPF, você consegue criar rapidamente novos módulos ou novas funcionalidades em ASP.NET, copiando boa parte da sua regra de negócio. Vou copiar também as variáveis, porque elas são de utilização comum entre a minha página ASP e o meu programa em WPF, e a declaração do nosso serviço. A declaração do nosso serviço eu vou colocar aqui no load da página. Então, sempre que a página ela for carregada, um novo serviço ele vai ser uma nova comunicação, uma nova instância com o nosso serviço, ela vai ser criada. Bom, o programa ele praticamente está funcional. Eu só tenho um erro de compilação, e esse erro se dá pelo fato de o objeto label na página ASP não ter o atributo content. Na página ASP,
o label ele tem o atributo text para aparecer alguma informação na tela. Então essa é a única alteração que eu vou fazer aqui no nosso programa. Então eu troco de content para text. Vou executar esse nosso projeto. Eu ter aqui algumas opções de utilização, como Firefox, Chrome, Internet Explorer e outros browsers que porventura você tenha instalado. Vou testar com o Google Chrome. Nesse momento, o Visual COBOL ele também gera uma nova instância do IIS Express para execução. E está aqui a nossa tela, a nossa página ASP. Eu tenho os dois valores para digitar. Botão somar. A depuração de código também funciona quando o seu front-end está em ASP.NET. Trouxe para a gente novamente a ideia do Visual COBOL dentro do Visual Studio para fazer a depuração do nosso programa. Vou apertar o F5 para ele executar até o final. Está aqui o nosso resultado. Uma das funcionalidades também muito interessantes do Visual COBOL é que eu tenho a possibilidade de inserir ou remover breakpoints dentro do nosso código a qualquer momento. Ou seja, eu não preciso interromper a execução ou iniciar uma nova execução do programa para depurar determinado pedaço do meu código. Eu simplesmente adiciono e removo os breakpoints automaticamente. E testo a nossa aplicação quantas vezes eu quiser. Se eu quiser depurar a minha aplicação de novo, simplesmente venho aqui, coloco o breakpoint. Vocês percebem que eu não interrompi a execução do nosso programa. Clico em somar e nesse momento o Visual Studio está aqui com as informações digitadas do processo. Valor 98, 155, exatamente o que eu digitei ali na tela. Aperto F5 para continuar a execução até o final e ele continua trazendo o resultado aqui para mim. Vou encerrar a nossa aplicação. Bom, de novo, foi apenas um pedaço que eu gostaria de mostrar para vocês, ou seja, a facilidade que existe em se criar serviços utilizando o Visual COBOL, serviços em WCF, para que vocês consigam expor determinadas funcionalidades para outras aplicações que vocês tenham, ou até mesmo para outros clientes que vocês desejem expor informações, por exemplo, de contrato ou de determinados serviços que a empresa de vocês, que as suas empresas possam oferecer aos seus clientes. Este exemplo de soma, apesar de ser simples, ele mostra muito bem como você precisa fazer a declaração das suas interfaces, como os serviços são consumidos para essa interface, a parte de teste, sem a necessidade de criar um front-end específico em outra linguagem para validar o funcionamento do seu serviço. Então, estou executando aqui de novo, alterei o nosso projeto default para o projeto em WCF para que vocês possam ver mais uma vez aí o funcionamento do esqueleto do test client, do Visual COBOL. Então, tudo isso torna muito mais fácil e rápido a criação de serviços orientados à arquitetura dentro da organização de vocês. Tudo isso pensando em formas de como modernizar essas aplicações que são críticas cada vez mais aos nossos clientes e principalmente à nossa empresa. Vou voltar para o PowerPoint, eu tenho mais algumas informações a passar para vocês. Reserve também já em sua agenda a data do nosso próximo webinar, Criando Serviços REST com o Visual COBOL para Eclipse, que acontecerá no dia 15 de dezembro às 10 horas, uma quinta-feira. Envie a sua dúvida, sugestão, reclamação diretamente para o meu e-mail ciro.coral@microfox.com
e entre também em contato com a Micro Focus através dos nossos usuários do Facebook, YouTube, Twitter e LinkedIn, e também de acessar diretamente a nossa página microfocus.com/pt-br e acompanhe todas as novidades que a Micro Focus tem para seus clientes em relação a produtos e tecnologia. Deixo aqui o meu muito obrigado pela sua participação. Esse webinar de hoje ele será colocado também no YouTube, no nosso usuário Micro Focus Brasil. Caso você queira assisti-lo de novo, não deixe de conferir dentro de alguns dias no nosso canal do YouTube. Um abraço a todos, um ótimo final de semana.